Nós queremos cumprimentar a todos e a todas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar esse dia em que estamos juntos para prestarmos esse culto ao Senhor, para louvarmos o seu nome, sendo grato a Ele por todos os benefícios que temos recebido dEle, pelo seu amor, pela sua graça infinita demonstrada no seu Filho Jesus. E nesse momento nós vamos começar com a palavra de oração, pedindo assim que o Senhor nos conduza por meio do seu Santo Espírito, para que, iluminados por Ele, possamos assim também receber dEle tudo aquilo que Ele quer trazer aos nossos corações. E também no desejo de que a nossa adoração chegue diante dEle como um aroma suave. Oremos então neste momento. Senhor Deus, nós damos graças a Ti por este dia, damos graças a Ti por esse tempo de culto e adoração a Ti. Queremos, Pai, Te pedir que neste momento, Senhor, o Senhor venha estar com a vida de cada uma que está nos assistindo, que está nos acompanhando na sua casa ou em qualquer outro lugar, onde os corações e mentes estão voltados para Ti, um desejo sincero de também ter este tempo de adoração e de culto a Ti. Que assim, ó Deus, esses corações estejam sendo tocados, estejam sendo preparados pelo agir do Teu Santo Espírito, para que assim, ó Deus, possamos aproveitar o máximo de Ti, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor quer nos dar neste momento. Queremos pedir também, Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, que sejam lábios sinceros, que evocam e proclamam o Teu nome. Queremos assim Te pedir, Pai, em nome de Jesus, Te agradecer. Amém. Nós vamos, nesse momento, cantar louvores a Deus e convidamos você também a nos acompanhar nesses cânticos. Essa música tem por título Cantai ao Senhor, Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas,
Esse próximo cântico tem por título Bem-aventurado o homem, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará, a qual dá o seu fruto na estação apropriada, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Nesse momento nós vamos ter uma palavra de oração, colocando assim diante de Deus as nossas necessidades, aquilo que sabemos que enquanto neste mundo, enquanto forasteiros aqui, como diz um velho hino, né? Nós estamos vivenciando, né, todas as lutas e dificuldades que como seres humanos também estamos sujeitos, mas confiantes de que o Senhor, em meio a todas as provas, em meio a todas as adversidades, Ele é conosco, as suas promessas, elas não falham, Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E também disse que lançássemos sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele certamente cuidará de nós. E nesse momento nós vamos fazer assim, colocando diante de Deus as necessidades não somente nossas, mas também daqueles que o Senhor conhece a cada um. Eu vou pedir assim que a Adriana esteja orando ao Senhor neste propósito. Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de estar ouvindo a Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz, que nos alimenta, Senhor, a cada dia.
Obrigada, Senhor, pelos teus planos e propósitos, Senhor, para as nossas vidas. Queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que tu venhas a falar aos nossos corações, que tu venhas, Senhor, a mostrar, Senhor, a tua vontade em nossas vidas. E colocar, Senhor, em nossos corações também o desejo, Senhor, de cumpri-lo. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção em adoração a Deus. Porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Porque o fim da lei é Cristo, pra justiça de todo que crê, a justiça que é pela fé no Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. A quem Deus ressuscitou para nossa justificação. Aleluia, grande salvação. Aleluia, grande salvação. Meus queridos, queridas em Cristo Jesus, nesse momento nós vamos estar trazendo aquele momento que mais prezamos no culto, que é quando ouvimos a palavra de Deus, não é? É bom doarmos cânticos, é bom entregarmos a Ele aquilo que o nosso coração tem por propósito, tem por desejo, um sincero desejo de que Ele se agrade da nossa adoração, mas, de fato, né, o que nossas almas mais anseiam é ouvir Deus falar conosco, e a sua palavra é, então, este meio em que Deus promoveu, em que Deus assim nos consagrou, né, para que nós pudéssemos ouvir a sua voz e entender os seus propósitos para as nossas vidas. E nós vamos estar dando continuidade a essa série de mensagens, pensando sobre a igreja e a sua missão no reino de Deus. E nós temos pensado sobre o tema maior, avaliados no servir, e o nosso subtema para a mensagem desta noite é avaliando meu senso de justiça. Avaliando o meu senso de justiça. E nós temos meditado na carta de Tiago. Hoje estaremos trazendo o texto do capítulo 2 dessa carta, e aqueles que estão com sua Bíblia em mãos ou com seu smartphone, celular, outro meio que possam acessar, né, ou física ou eletronicamente, o texto da palavra de Deus, abram já na carta de Tiago, capítulo 2. Neste capítulo, Tiago, ele nos traz em seus ensinos dois pontos de vista importantes para entendermos a justiça de Deus. Mas antes é bom lembrarmos que Tiago ele tem um público primário, ele tem ali os seus remetentes, né, aqueles ouvintes primários,
e lembremos que essas pessoas são crentes em Jesus Cristo, que haviam assim conhecido o Senhor Jesus após o mover do Espírito em Jerusalém, no dia de Pentecostes, quando muitos de muitas nações ouviram o Evangelho do Senhor Jesus pela primeira vez, não é? E assim creram no Senhor e permaneceram durante um tempo ali em Jerusalém, aprendendo dos apóstolos, mas depois houve o início de uma perseguição, principalmente por parte consentida, né, por Herodes, e isso envolvia interesses, né, evidentemente, para que ele pudesse ser mais aceito dentre os líderes do judaísmo, e assim o trono, que não era por direito de fato dele, pudesse permanecer, né, com ele. E essa perseguição teve o seu marco, não é, com a morte de Estevão, de uma forma cruel, né? Ele foi apedrejado, e a partir então daquele momento muitos crentes em Jesus passaram a ser perseguidos pelas autoridades judaicas e também com o consentimento de Roma. Então, um grupo de crentes judeus, né, se deslocaram de Jerusalém para a região da Judéia e Samaria e ali se refugiaram. E onde estavam, passaram também a se reunir com a intenção de prestarem culto ao Senhor e assim também guardarem os ensinamentos que haviam recebido dos apóstolos. E Tiago foi um dos que primeiro se preocupou com esse grupo de crentes. É bom lembrarmos que Tiago aqui é o irmão de Jesus, aquele que teve uma conversão tardia, que veio a conhecer a Cristo, o seu próprio irmão, né? Mas que durante todo o seu ministério houve uma rejeição, um não reconhecimento de que ele, de fato, era o Messias, mas finalmente Tiago se rende a esta verdade e aceita a Jesus como seu Salvador. E Tiago, então, passa também a compor o grupo de líderes ali na igreja de Jerusalém, e agora ele escreve essa carta tentando assim ajudar aqueles irmãos que estavam passando por algumas dificuldades diante das perseguições, as provações, estavam, digamos, fraquejando, né? Não somente na fé, mas demonstrando também algumas concessões, né? Estavam ali deixando de lado muitos ensinos que haviam recebido dos apóstolos, do Senhor Jesus por meio dos apóstolos. E Tiago agora, ele vai justamente se preocupar com a questão da justiça. E então nesta carta ele vai destacar 2 pontos de vista sobre a justiça que resulta da fé em Jesus Cristo. Então Tiago, ele destaca esses 2 pontos de vista, combatido, né, por ele, né? Ele vai destacar, mas com a intenção de combater, né, esses pontos de vista a respeito da justiça pela fé em Jesus Cristo. E o primeiro ponto que Tiago vai destacar é a contradição dos que dizem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, mas procedem com parcialidade quanto à vontade de Deus. Então, existia ali uma contradição naqueles que diziam ter fé em Jesus Cristo, porque essa fé ela estava sendo demonstrada de forma parcial, né? E por parcialidade a gente entende aquilo que não é completo, aquilo que não é pleno, aquilo que se faz concessões, aquilo que se abre mão de, né? Então estava havendo essa atitude por meio daqueles crentes ali, e Tiago então vai trazer o ensino para corrigir esse desvio. Um outro ponto de vista também que existia ali, e Tiago vai combater, é
a incoerência daqueles que dizem ser justificados pela fé, porém são vazios das boas obras e possuem vidas sem os frutos da salvação. Então, Tiago vai abordar essa questão de alguns também, né, que se diziam ter fé, porém não se via os frutos de um verdadeiro arrependimento, os frutos da salvação. E para isso, Tiago vai usar um argumento, né? Um argumento para combater esses dois pensamentos, esses dois desvios, esses dois pontos de vista que estavam sendo praticados, então, entre alguns daqueles crentes. Tiago vai dizer que não é possível ter fé em Jesus Cristo, Senhor glorioso, sendo parcial com as verdades da palavra de Deus e sua vontade. Então, Tiago vai trazer isso como refutação, não é, para aquelas afirmações de que não é possível ter fé em Jesus Cristo, sendo parcial com as verdades da palavra de Deus, ou da vontade de Deus. Então, o que nós queremos, não é algumas respostas que nos ajudem exatamente a fazermos esta avaliação. Qual é o meu senso de justiça em vista desses dois pontos de vista contraditórios, né? E certamente Tiago vai apresentar a solução para essas contradições. Então, nós queremos entender qual é o nosso ponto de vista, qual é o nosso senso de justiça, se estamos alinhados com a palavra de Deus ou se também estamos cultivando pensamentos e comportamentos diferentes daquilo que Deus nos orientou por sua palavra. E aí vem a pergunta para mim e para você: qual é o meu ou qual é o seu entendimento sobre a justiça que nos trouxe a salvação, bem como para que fomos salvos? Com que propósito nós fomos salvos? E como eu posso dar testemunho da minha fé? Como podemos dar testemunho da nossa fé? Então, essas perguntas queremos também chegar a respostas para que entendamos assim a vontade de Deus. E, então, vamos refletir sobre a primeira questão tratada por Tiago neste capítulo, que é a questão da fé em Jesus Cristo com parcialidade. E, lógico, como falamos, existe aqui ouvintes imediatos, que são aqueles crentes judeus. Então, o ensino de Tiago, a priori, né, para começar, está sendo direcionado a esses crentes e tem a ver muito com a situação ali que estava existindo no meio daquela igreja, né? Então, Tiago aí vai apresentar esse problema entre aqueles crentes da dispersão, que era exatamente a distinção entre pessoas de classes sociais diferentes. Estava havendo ali no meio daqueles crentes um comportamento de distinção, de fazer a separação e tratar ali, não é, com diferença pessoas que eram mais ricas em detrimento de pessoas que eram mais pobres. E nós vamos ver isto já tendo o texto em mãos, Tiago capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Para entendermos, vamos ler então o texto. Diz assim: Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Por exemplo, se na vossa reunião entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e atentardes para o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado dos meus pés.
não fazeis distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos. Então a gente vê aqui, né, a razão de Tiago trazer o ensino, enfatizar aqui a questão da parcialidade ou da distinção. Ali, particularmente, era essa questão de tratar com honra aqueles que entravam naquela sinagoga, ou naquelas sinagogas, ou nas reuniões daqueles crentes, trajando, aparentando serem pessoas de posse, pessoas destacadas na sociedade, enquanto aqueles irmãozinhos mais pobres, aqueles mais humildes, eles eram colocados em lugares de menos honra, não é? Às vezes, talvez, até em lugares onde eles não podiam expressar a sua adoração com liberdade, não podiam ouvir também o ensino conforme seus corações desejavam. Então, Tiago vai trazer essa exortação, né? Mostrando que há aqui um problema a ser resolvido. Então, uma coisa que precisamos entender é que no texto original, né, de acordo com o texto original na língua grega, não existe aí uma delimitação. Tiago não faz, já no primeiro versículo, a relação entre a palavra parcial ou parcialidade com a questão da distinção entre pessoas. Tanto que no texto original, né, diz mais ou menos o seguinte: meus irmãos, não sejais parciais em vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso. Então, Tiago, quando ele fala de parcialidade, logo na introdução, ele não traz a questão da parcialidade imediatamente relacionando com a distinção entre as pessoas. Isso nos faz entender que o que Tiago estava de fato chamando a atenção daqueles crentes era uma questão de parcialidade na fé, ou seja, uma fé fragilizada, uma fé demonstrada com concessões, uma fé que se afirmava ser em Jesus Cristo, mas aquilo que diz respeito à eficácia da obra de Cristo, à autoridade da pessoa de Cristo, dos mandamentos de Cristo, dos ensinos do Senhor Jesus, não estavam sendo percebidos na vida daqueles crentes. Então, existe aí, digamos, uma corrente muito mais com elos que podem tratar de outras questões diferentes desta particular ali daqueles crentes. Mas vamos deixar isto para um segundo momento. Agora, de fato, foquemos na questão ali daqueles crentes, que era a distinção entre pessoas. Então, a questão é essa, né? Ricos versus pobres, não é? E para Tiago diz aqui no texto que existe aí uma questão particular com relação a esta distinção entre ricos e pobres. Tiago vai dizer que os pobres, eles são, na verdade, eleitos de Deus, e eles são herdeiros do seu reino. Então, eles são eleitos de Deus e herdeiros do seu reino. Vejam lá no capítulo 2, versículo 5. Vai dizer o seguinte: ouvi, meus irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Então, Tiago aqui traz esse aspecto, né, de que Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé. E não somente isto, mas para que também sejam herdeiros do reino, para que todas as bênçãos que dizem respeito ao reino de Deus, não só as bênçãos aqui nesta vida, mas as bênçãos eternas também sejam, digamos assim, primeiramente entregues àqueles considerados pobres pelo Senhor. Mas
quem de fato é pobre, ou o que é ser pobre aos olhos de Deus? Certamente ali existia de fato uma distinção de classes sociais mesmo, de poder econômico. Mas Tiago aproveita esta questão para trazer um ensino muito mais profundo. Lembremos que Tiago, ele é o irmão de Jesus. E Tiago certamente conhecia todos os sermões do seu irmão, não só porque ouviu dos seus discípulos, mas certamente aqui ou ali, mesmo que de longe, ele estava, talvez, ali acompanhando e ouvindo os ensinamentos de Jesus. E certamente estava aqui na mente de Tiago o sermão do monte, as bem-aventuranças. E a gente sabe que, segundo as bem-aventuranças, Deus, de fato, escolheu os pobres de espírito para serem herdeiros do seu reino. Vejamos Mateus capítulo 5 e versículo 3, o que diz. Mateus 5 e 3. Diz assim o texto da palavra de Deus em Mateus 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, quando aqui é dito, bem-aventurados os pobres de espírito, necessariamente aqui não está falando da condição de pobreza, de necessidades, de falta de recursos financeiros, mas sim um espírito quebrantado, um espírito esvaziado daquilo que é considerado riqueza para esse mundo, daquilo que é considerado bens para este mundo. Então, todas as coisas que são tidas como desejos, todas as coisas que são tidas como luxo, todas as coisas que são tidas como prazeres para esta vida, aquele que se despoja, aquele que se desfaz, aquele que se desprende de todas essas coisas por amor a Cristo, para segui-lo, para guardar os seus mandamentos, a palavra de Deus diz: bem-aventurado é, feliz é esta pessoa, porque o seu coração não está preso às amarras deste mundo. O seu reino, ele é eterno, porque essa é a promessa. Ele aguarda, sim, um estado de riqueza, ele aguarda um estado de abundância, mas não nesta vida, é na vida eterna com Deus, onde teremos, assim, as riquezas do seu reino. E Tiago certamente está lembrando disto, E ele então traz esse princípio de que os pobres são eleitos de Deus, porque de fato foram escolhidos antes da fundação do mundo. O Senhor de antemão os conheceu, os elegeu para que fossem conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, a gente vê isto nas bem-aventuranças. E Jesus, ele não proíbe o crente de ser rico, de ter condições, de ter posses, de ter bens, mas o Senhor Jesus também ele nos adverte do perigo, de possuirmos riquezas e assim cultivarmos em nosso coração a ganância e a avareza. Mesmo o rico, ele pode e deve ser pobre de espírito. Ele, mesmo que possua as riquezas materiais, o seu coração não deve estar posto nessas coisas. Ele não deve confiar que a felicidade da vida está nessas coisas, está em possuir essas coisas. Mas a felicidade da vida está em ter o Senhor Jesus como Senhor, Salvador e Mestre das nossas vidas. Então, de fato pertencer a Ele, desejar e almejar as coisas do alto. E a gente vê algumas situações em que Jesus justamente trata desse perigo, Tem ali a situação do jovem rico, que chegou a Mateus capítulo 19, dos versículos 16 a 24,
existe ali o relato de um jovem que chegou até Jesus, né, dizendo que queria pertencer ao reino de Deus, né, queria realmente ter a vida eterna. E aí ele pergunta: o que é que eu devo fazer? E aí Jesus então começa a dizer: olha, honra, né, ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, né? Honra o teu pai e a tua mãe, guarda o dia de sábado. Então Jesus começa a trazer aspectos da lei mosaica, da lei de Moisés, né, para aquele jovem que certamente era um judeu. E quando então Jesus termina de relatar ali o decálogo, aquele jovem então diz: olha, Senhor, tudo isso eu já faço. E Jesus sabia, sim, que ele era um zeloso quanto à lei, mas existia algo no coração daquele rapaz que Jesus também sabia, que era o impedimento para que ele então pudesse segui-lo e assim fazer parte do reino de Deus. É porque aquele jovem, ele era apegado às riquezas. Então Jesus vai dizer: então, ótimo, meu filho, então vende tudo que você tem, distribua aos pobres e siga-me. E naquele momento, o texto diz que aquele rapaz ficou triste, cabisbaixo e saiu da presença do Senhor. Por quê? Porque ele não estava disposto a abrir mão daquilo que era o seu Deus, daquilo que de fato estava entronizado em seu coração, a confiança nas riquezas. E se ele estava ainda com seu coração preso, né, a esta idolatria, a este amor ao dinheiro, à riqueza, ele não estava pronto para seguir a Cristo. Também existe uma outra parábola que Jesus conta diante de um impasse de um homem que queria a todo custo, né, que o seu irmão repartisse com ele a sua herança. E Jesus diz: olha, eu não sou juiz entre vocês, né? De fato, Jesus não competia a ele resolver essas questões, embora era uma prática rabínica, né, dos rabinos, interferir também nas questões da vida comum, né, das questões civis, né, dos conflitos civis. E aqueles homens então vão até Jesus esperando uma resposta dele. E Jesus diz: olha, não cabe a mim, né, decidir isto, mas vou contar a vocês uma história. E aí Jesus traz uma outra parábola, que é de um homem rico, que tinha muitas posses, muitas riquezas. E em certo momento ele estava ali abastado, ele tinha feito uma ótima colheita, a safra naquele ano foi muito boa, tanto que ele não tinha onde guardar. E ele disse: não tem problema, eu vou derrubar o que eu tenho, os meus celeiros, vou construir outros e vou guardar, e vou agora, vou aproveitar, porque isso vai me render muito lucro, e eu vou folgar, eu vou festejar, eu vou realmente aproveitar com tudo aquilo que essa riqueza pode me garantir. E aí, então, Deus veio àquele homem naquela noite e disse: louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens para entregar. Né? Então, na parábola, né, percebeu que a sua riqueza não iria garantir a ele aquilo que ele mais necessitava, que era a segurança eterna. E naquela noite, né, o que ele tinha, para quem iria ficar? Né? Fez tanto, juntou tanto, e agora tudo que tinha ficariam para os que estariam ali vivos, e ele não desfrutaria de nada daquilo pelo que tanto lutou. Então, Tiago também vai aqui, além de ele tratar, né, de quem é o pobre na visão de Deus, Tiago também vai apresentar as características do rico, né? A gente também vê as características do rico. Então, quem são os ricos? Os ricos, segundo a revelação de Deus dada a Tiago, são os opressores, são aqueles que perseguem os pobres, são aqueles que blasfemam do santo nome de Deus.
vejam, voltando lá a Tiago, voltando à carta de Tiago, no capítulo 2, Tiago vai dizer o seguinte, a partir do versículo 6. Mas vós desonrastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome daquele a quem pertenceis? Todavia, se cumprirdes a lei real, encontrada nas Escrituras, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Então, Tiago traz algumas características aqui sobre os ricos, não é? Eles são opressores, porque oprimem os pobres, eles perseguem os pobres e os arrastam aos tribunais, né? E certamente aqui é também de crer, porque de fato existia naquele tempo, né, a corrupção, onde os magistrados eram comprados para que julgassem a favor dos ricos e condenassem os mais pobres. Então, Tiago, traz essas características sobre os ricos. No capítulo 5, versículo de 1 a 6, Tiago ainda enfatiza, né, essas características dos ricos e fala sobre justamente a condenação que Deus já determinou para aqueles que confiam nas riquezas e desprezam os cuidados e provisão de Deus. Diz assim: agora vós ricos, chorai e pranteai por causa das misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, a sua ferrugem dará testemunho contra vós e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes nos últimos dias. Vede o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor Todo-Poderoso. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes. Cevastes os vossos corações no dia da matança. Condenastes e matastes o justo que não vos resistiu. Nós não precisamos divagar muito, a gente não precisa puxar muito pela memória para ver como isto, de fato, é uma prática em todas as sociedades de todas as épocas. Nos nossos dias, principalmente, nós vemos aqueles que colocam os seus corações baseados, alicerçados e confiados nas riquezas. E muitas vezes essas pessoas são exatamente assim. São opressores, perseguidores, são pessoas cuja riqueza é adquirida justamente porque o trabalhador foi lesado, a ele foi negado os seus direitos. Muitas vezes as questões, né, dos direitos sociais que não são repassados na forma dos tributos, os contratos que não são honrados, as condições de trabalho desumanas. Aqui ou ali estamos ouvindo falar de empresas ou empregadores que são condenados pela justiça porque estavam mantendo empregados em condições de escravidão ou de semi-escravidão. E isto é muito triste, saber que uma sociedade que se gaba, né, de ser tão evoluída ainda esteja vivendo dias tão tenebrosos, dias piores do que mesmo aquele período ali medieval, né? Mas isto não é de admirar, porque isso é resultado da ganância, do pecado, da ausência de Deus e da provisão de Deus na vida dessas pessoas, né? Então, daí a gente vê toda essa realidade de pessoas enricando, aumentando as suas posses da noite para o dia, porque de fato estão fazendo isso de forma justa e honrosa, mas porque estão assim tirando os direitos daqueles que deveriam de fato usufruir dos mesmos. Então essas são as características dos ricos.
tem também algo que Deus nos traz sobre esse aspecto, né, daqueles que se dizem ricos e colocam seus corações confiados na riqueza. Lá no livro de Apocalipse, na revelação que Cristo deu ao apóstolo João, no capítulo 3, dos versículos 14 a 19. Nessa sessão, nós vamos ver, desde o capítulo 2, algumas cartas que são endereçadas a algumas igrejas da Ásia, igrejas que de fato existiram, igrejas que foram fundadas, algumas pelos apóstolos, outras pelos crentes que assim iam se dispersando, e essas igrejas, por estarem nesse contexto de um mundo também corrompido, de um mundo idólatra, de um mundo ateísta, de um mundo ausente de Deus, ou até mesmo, né, de um mundo apegado às riquezas, que é o que estamos tratando aqui. Essa carta vai então justamente tratar de um problema que estava existindo dentro de uma das igrejas, que é a igreja de Laodiceia. E essa carta, ela não é somente para essa igreja. Essa carta é endereçada a todas as igrejas de todas as épocas. Diz assim a carta da igreja a Laodiceia: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui é uma revelação da pessoa de Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Mas não sabes que és um coitado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Historicamente, é conhecida que aquela região ali de Laodiceia, aquela região da Ásia, era uma região realmente muito próspera. Ali se faziam muitos comércios, era uma rota comercial, e a forma, né, de lidar com os recursos naturais também caracterizava aquelas sociedades ali como bastante evoluídas para o seu tempo, né? E uma das coisas que existia ali era justamente a questão, né, como já falamos, de um comércio muito representativo, onde de tudo podia se encontrar, os melhores tecidos, as melhores roupas, né? Ali também existia a questão também da presença de um colírio, que era utilizado para tratar infecções oculares, e ele era muito conhecido e desejado pelos mercadores, né, porque poderia ser levado para outros lugares a preços realmente significativos. E então quem sabia, quem tinha a fórmula daquele colírio, né, ou quem trabalhava produzindo aquele colírio, era certamente uma pessoa bem de vida, né? E também, né, a questão ali de jazidas de ouro, né, onde também poderia se encontrar também naquelas regiões por ali. Então, Jesus vai falar exatamente para essa igreja: olha, em tudo isso que vocês põem o coração e a confiança, na verdade, nada disso garante a vocês a esperança e a salvação. Na verdade, vocês são pobres, vocês são coitados, vocês são nus, vocês são cegos. Vocês precisam de fato serem vestidos com vestiduras brancas, lavadas no sangue de Cristo.
Os vossos olhos precisam de fato do verdadeiro colírio, que tira a venda dos olhos para que vocês vejam a verdadeira luz e conheçam a verdade em Cristo Jesus. Vocês precisam de um ouro refinado, para que no dia do Senhor vocês não sejam provados e tidos como palha, mas sim um ouro testado pelo fogo, e assim possam desfrutar das bênçãos eternas. Então Jesus repreende aquela igreja justamente por isso, né? E isso nos serve também como exortação, para que não coloquemos os nossos corações confiados nas riquezas. Mas aí temos a questão da fé em Jesus com parcialidade também entre os crentes dos nossos dias, né? Então, Tiago não somente evidencia a parcialidade na fé daqueles crentes, mas ele também, de uma forma profética, né? Pois a palavra de Deus é a profecia, é a palavra do Senhor também para os nossos dias, e ele nos traz justamente essas questões para que possamos refletir que tipo de parcialidade nós temos exercido, ou que tipo de parcialidade nós temos permitido, melhor dizendo, que ocupe nossas mentes e corações com relação à nossa fé em Jesus. Como nós compreendemos a justiça de Cristo em nossos corações, né? Então, podemos aqui destacar, por exemplo, a própria discriminação social. Será que nós, em algum momento, ou no decorrer, né, dos nossos dias e da nossa vida, nós não já permitimos, ou estamos permitindo que os nossos corações deem preferência àqueles irmãos ou irmãs que são mais, digamos, mais bem colocados na sociedade, né? Será que não estamos bajulando pessoas por conta do que elas têm ou por conta do que elas são, esperando algum tipo de benefício? Também podemos destacar aqui a distinção também dos posicionamentos políticos. Quantas vidas, quantas pessoas hoje estão em atrito de comunhão quebrada por conta dos conflitos, não é, que passaram a existir desde as últimas eleições. Hoje, pessoas não conseguem mais olhar para o semblante do seu irmão sem que ali em seu coração, não é, ele faça isso com um certo olhar de desprezo, de rancor, porque fulano tem um posicionamento A ou tem um posicionamento B com relação às questões políticas. E isto é muito triste, irmãos. Trocarmos a comunhão que foi garantida a nós com sangue preciosíssimo, o sangue do nosso Senhor, que se humilhou, que experimentou esse estado de humilhação, para que nós pudéssemos, assim, um dia, experimentarmos o estado de glorificação. E nós estamos trocando essa glorificação pelas coisas, pelas querelas dessa vida, colocando a nossa boca, colocando o nosso pensar, a nossa mentalidade, colocando as nossas redes sociais à disposição de homens que não merecem tal confiança, que não merecem a glorificação, até porque a glória pertence ao Senhor. Mas pessoas estão glorificando a homens, pessoas estão exaltando a homens, pessoas estão colocando homens no lugar que pertence a Cristo em suas vidas. O nosso reino não é deste mundo, meu irmão e minha irmã. Nosso reino é celestial. Podemos sim, e até devemos cumprir com os nossos deveres de cidadãos. Devemos sim nos preocupar com as questões políticas do nosso país. E
no exercício do nosso voto, escolhendo os nossos governantes, fazermos a nossa parte. Mas isso jamais deve ser prioridade em nossas vidas. Isso jamais deve ser colocado como elementos decisivos na nossa relação com uns com os outros, enquanto membros do corpo de Cristo. Porque o nosso cabeça é Cristo. A Ele sim nós devemos toda a honra e toda a glória. Dele sim dependemos. O nosso pensar precisa estar assim alinhado com o pensar dele e não com aquilo que sai da boca dos homens. Então, irmãos, precisamos atentar para isto, porque talvez estejamos exercendo a parcialidade da nossa fé nessas questões. Também o preconceito racial ou de cor. Isso não se nomeia entre os crentes, né, meus irmãos? Quão vergonhoso é quando a gente vê pessoas que se dizem pertencer a Cristo, que se dizem crentes em Jesus Cristo, manifestando atitudes de preconceito racial, distinguindo o outro por conta da sua cor, por conta da sua raça, compactuando com brincadeiras, com anedotas, com chacotas, com piadas que dizem respeito à diferença do outro. Ou até mesmo dentro da igreja, né, fazendo distinção, exatamente porque aquele outro, não é o irmão preto, é a irmã preta, não é? Ou porque aquele outro é o irmão asiático, ou porque aquele outro é o irmão indígena. E fazermos assim distinção entre a igreja de Cristo. Isso é muito triste. Precisamos voltar para a cruz. Precisamos lembrar que o Senhor Jesus veio reunir um povo, que agora já não existe mais judeu nem grego, não existe rico ou pobre, não existe preto ou branco, mas existem aqueles lavados pelo sangue de Cristo, existem aqueles que levam o bom nome do Senhor Jesus, e levando o bom nome do Senhor Jesus, nós devemos ter muito zelo por isto, e ter cuidado, irmãos e irmãs, para que não venhamos a difamar o nome de Cristo, como fazem os ricos, que difamam o nome do Senhor, aqueles que dizem não necessitar da autoridade e da vontade soberana de Deus sobre suas vidas. Por fim, também nós podemos estar fazendo distinção quando nos silenciamos diante das injustiças, nos colocarmos mudos quando nós vemos situações de injustiças. O Senhor Jesus mesmo, quando ele assim pôde sair em socorro do pobre e do oprimido, ele assim o fez. E nós não podemos agir diferentes. Nós temos visto diversas situações de opressão, direitos sendo cerceados, sendo tirados. Nós vemos idosos sendo desrespeitados em seus direitos, na fila de uma padaria, na fila de um supermercado, na fila de um banco, enquanto está esperando um transporte público, ou até mesmo depois que entra naquele transporte. Nós vemos pessoas portadoras de necessidades também tendo seus direitos cerceados. E a gente vê, às vezes, compreendemos até que a nossa sociedade é uma sociedade desinformada. Gasta tanto tempo com o celular em mãos, conectado nas mídias, mas a informação necessária de fato não adquirem. E por isso não sabem, por exemplo, interpretar um cordão que está no pescoço de uma criança, de um adolescente ou de um adulto. Acham que aquilo dali às vezes até tem a ver com certas ideologias e já fazem um julgamento preconceituoso, né? Quando muitas vezes é uma pessoa que é autista ou que tem
que tem um certo grau de asperge, né, e precisa ali da atenção e dos seus direitos concedidos. A questão da violência contra a mulher, os abusos cometidos dentro do lar, muitas vezes conhecidos pelas lideranças de igrejas, conhecidas pelos líderes de células, mas se calam diante das injustiças, porque não querem, digamos, entrar em questões que vai expô-las, né? Vai obrigá-los a ter que confrontar a pessoa que está em pecado, ou talvez até vai obrigá-los a fazer uma denúncia perante as autoridades. Mas nós não podemos nos calar, meus irmãos, porque Deus não se alegra com a injustiça. E por fim, de fato, né, nós podemos estar sendo parciais para com pecados estigmatizados pela sociedade, né? Quando eu digo parciais, é no sentido de dar mais atenção a alguns pecados estigmatizados do que a outros. Nós sabemos que estamos vivendo um momento de grandes polêmicas envolvendo determinados temas. E a gente vê uma preocupação tão grande de pessoas que estão aí nas mídias, os blogueiros, aqueles que, né, se utilizam aí dos canais digitais para alcançar o seu público, de defenderem em nome da família, de defenderem em nome da igreja e só contribuírem para que situações de ódio, situações de desprezo, situações que só contribuem realmente, né, para que pessoas sofram perseguições e até mesmo o assassínio, né, de suas vidas. E isto, com certeza, meus irmãos, nunca foi a vontade do Senhor Jesus. Nunca foi a vontade de Deus. Porque deveríamos ter o mesmo afinco, deveríamos ter o mesmo zelo de combater o pecado dentro das nossas igrejas. O adultério, a prostituição, a avareza, a fofoca, a mentira, que destroem vidas, destroem lares, racham igrejas. E, no entanto, nós estamos fechando os nossos olhos para essas coisas. Nós não exercemos a disciplina bíblica diante desses pecados. Nós nos acovardamos quando estamos frente a frente com o pecador. Mas nos enchemos de coragem quando estamos por trás da tela para clicarmos e ali produzirmos os nossos textos, não é? Com toda essa falácia, com toda essa com toda essa eficiência, né, do falar, né? Mas que na verdade nós estamos demonstrando parcialidade, porque não estamos exercendo de fato aquilo que Deus diz com relação a tratarmos o pecado. Então, meus queridos, nós temos alguns desafios aqui. Hoje nós tratamos de um dos pontos de vista daquelas pessoas em que Tiago, então, levanta aí a sua oposição, né? Mas Tiago também conclui, pelo menos nessa primeira parte da sua exposição, existe aqui uma conclusão de Tiago. Para a questão da fé com parcialidade, exemplificada ali naquela igreja, que era a distinção entre pessoas, Tiago apresenta dois aspectos relacionados com a lei. A gente vai ver nos versículos 9 a 13 do capítulo 2 de Tiago. Tiago, capítulo 2, versículos 9 a 13. Mas eu vou ler a partir do versículo 8. Todavia, se cumprirdes a lei real encontrada na Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei,
mas tropeçar em um só ponto torna-se culpado de todos. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não adulteras, mas matas, tornas-te transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, primeiramente, aqui existe um aspecto da lei mosaica, né? Tiago vai justamente trazer à memória daqueles ouvintes que eram judeus conhecedores, né, da Torá, e Tiago então vai dizer, olha, prestem atenção, se vocês cumprirem a lei real que está nas Escrituras, amarás ao próximo como a ti mesmo, vocês fazem bem, porque afinal de contas esse foi também um dos mandamentos do Senhor Jesus. Mas, se vocês fazem acepção de pessoas, se vocês estão exercendo uma fé parcial, vocês cometem pecado. E vocês serão aí corrigidos, serão chamados a atenção, disciplinados pela lei como transgressores. Por quê? Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só dos mandamentos, em um só ponto da lei, torna-se culpado de todos. A lei, meus queridos e queridas, conforme o apóstolo Paulo nos diz, ela nos serve de aio. Ela é o pedagogos, ela é aquela que nos conduz a conhecermos a revelação da completude de Deus, da santidade, da justiça, do amor, da misericórdia de Deus, da perfeição de Deus. Então, pela lei, nós conhecemos o caráter de Deus. E quando Deus deu a sua lei ao homem, Deus sabia que o homem não seria capaz de cumpri-la. Mas era propósito de Deus que, pela lei, o homem assim percebesse que esse Deus, de fato, ele é um Deus perfeito e santo. E que ele exige de nós também santidade. Mas a lei não pode nos justificar diante de Deus, porque se não somos capazes de cumpri-la toda ela, Deus também não nos aceitará como justificados, porque Deus exige de nós que sejamos santos como Ele é. Então, como isso é possível? Como é possível para seres caídos, pecadores como eu e você, satisfazermos a Deus nas suas exigências legais, para que possamos nos apresentar em sua presença e receber dele graça, favor, amor e misericórdia? Como podemos então desfrutar de comunhão com esse Deus? Como a justiça se aplicará a nós de forma que não sejamos parciais? Daí então vem a lei de Cristo. Aquilo que Cristo mesmo aceitou tomar como propósito de sua vida, esvaziando-se de sua glória, tornando-se como um de nós, para que aqui, sofredor, experimentasse tudo aquilo que a natureza humana também é sujeita, embora sem pecar, sendo em tudo obediente ao Pai, até o momento em que ele suspirou, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ali Jesus estava consumando a obra. Ali Jesus estava cumprindo o propósito eterno de Deus quando nos amou antes da fundação do mundo. Jesus estava tomando as minhas e as suas dores. Ele estava levando sobre si as nossas iniquidades, para que em seu corpo e em seu sangue ele fizesse assim justiça. Ele fizesse remissão pelos nossos pecados, ele nos lavasse e também nos comprasse, ou seja, ele nos purifica e com seu sangue ele nos compra e já nos comprou
todos aqueles que assim creem no seu nome. De maneira que aqueles que nele creem já não são mais simplesmente criaturas caídas, afastadas da glória de Deus, conforme o livro de Romanos, mas agora são declarados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Deus, através do seu Filho, através da fé em seu Filho Jesus Cristo, quando assim o confessamos com os nossos lábios, crendo em nosso coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Ele que teve a vitória sobre o pecado, Ele que teve a vitória sobre a morte, Ele também nos ressuscita com Ele. Ele nos traz da nossa condição de mortos para Deus e agora nos dá esta nova condição de vida eterna. Vida que não se findará quando os nossos corpos tombarem na sepultura. Nosso espírito retornará para Deus. E um dia, quando Ele voltar como Ele prometeu, quando o Senhor, o Rei da Glória, retornar, nossos corpos serão ressuscitados. Receberemos dele agora um novo corpo. Experimentaremos eternamente a glorificação, o estado de glória que Ele mesmo já nos prometeu. Estaremos neste reino, este reino eterno, que não terá fim e não tem fim. Isso é o que Jesus preparou para mim e também preparou para você, querido ouvinte. Se você ainda vive uma fé parcial, se a sua fé não está de fato confiada tão somente nessa justiça que é perfeita, a justiça que de fato é a única justiça pela qual o homem, que Deus reconhece o homem como justificado, como perdoado. Somente a obra de Cristo pode te justificar, pode te declarar santo. E você vai viver um processo de santificação, um constante crescer. Vamos estar falando sobre isso na próxima mensagem. Para que exerçamos as boas obras da salvação. Então, nesse primeiro aspecto que tratamos nessa noite, a justiça que nós precisamos conceber, que nós precisamos permitir que ocupe nossas mentes e corações, esse senso de justiça deve estar tão somente respaldada, apoiada, alicerçada e confiada na obra de Cristo Jesus. Esta é a justiça que Deus de fato reconhece em nossas vidas. Bem-aventurados aqueles que amam e perseguem a justiça. Então, que você ame a justiça, que você persiga a justiça e você exerça essa justiça, de maneira que não caiamos no pecado daqueles crentes ali, fazendo distinções da nossa fé, mas sigamos a Cristo em todos os seus mandamentos, em todos os seus ensinamentos, que guardemos a sua palavra em nossos corações, para que assim sejamos agradáveis a Ele em todas as coisas. Que Deus assim te abençoe, que Deus nos abençoe, que Ele nos dê uma semana onde possamos estar vivendo por esta verdade, confiados na justiça de Cristo e esperando assim a herança do reino eterno, por vir e virá, em nome de Jesus. Senhor Deus, muito obrigado por esta noite, por tudo que o Senhor nos trouxe por meio da Tua palavra. Ser com cada coração, Deus, que foi visitado por Ti, para que a Tua palavra produza os frutos necessários, tanto para a santificação, mas também para o arrependimento daqueles que ainda não confessaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que neste momento seja momento de confessar, de se arrepender e de crer no Senhor para a salvação. Pedimos isto e te agradecemos desde já, no nome de Jesus. Amém.